Bem, na aula de hoje vamos falar sobre graus de formalidade, continuando a discussão. E para falar sobre isso, eu acho que todo mundo tem alguma ideia sobre linguagem mais formal, linguagem mais informal. Hoje a gente vai falar sobre isso de uma forma mais técnica. Como ponto de partida, eu queria propor a pergunta: que critérios são utilizados para decidirmos pela linguagem mais formal ou pela linguagem menos formal? E como a gente decide em que situação a gente vai usar uma linguagem mais ou menos formal? Para fazer isso, a gente observa a situação comunicativa, ou qual é o evento em que a gente vai usar essa linguagem. A gente vai falar num discurso de formatura, aí a gente precisa ser mais formal, ou a gente vai conversar no WhatsApp, a gente vai ser menos formal. Importa também o destinatário, quem é a pessoa ou as pessoas para quem eu mando a mensagem, com quem eu me comunico. Se for um chefe, por exemplo, ou um professor, daí falaremos de forma mais formal. Mas se for um amigo ou um familiar próximo, a gente vai falar de forma menos formal. Então, a verdade é que para a gente definir qual linguagem a gente vai utilizar, a gente vai pensar na situação comunicativa. Então, a partir disso, se definem 4 graus de formalidade. O primeiro deles é a linguagem formal propriamente dita, a mais formal, e nela a gente vai observar escolhas mais próximas da variedade escrita padrão, que vem de modelos literários que são historicamente construídos para até a gente chegar na literatura que a gente tem hoje. Então é muito provável que nessa linguagem padrão a gente ainda encontre modelos reminiscentes dos séculos XIX, XX, isso em modelos literários, como obras de Machado de Assis, enfim, obras mais clássicas. Então, nessa linguagem mais formal, a gente vai procurar a linguagem padrão, a linguagem tal qual a gramática. É óbvio, a gente utiliza ela muito mais na escrita do que na fala, ou então quando a gente utiliza na fala, a gente pode usar na fala solta. Mas, de forma geral, a gente usa naquele modelo mais programado, quando a gente oraliza um discurso escrito. Então, ela é a linguagem mais formal de todas. O segundo nível de formalidade, mais próximo da linguagem formal, é a linguagem coloquial, que ela é a própria do diálogo. Então, apesar de ainda ser um pouco formal, ela vai começar a agregar características da oralidade, como repetições, estruturas gramaticais soltas, frases curtas. Ela não tem todo aquele planejamento da linguagem formal, então a gente vai adotar palavras menos rebuscadas, que são mais próprias do uso frequente. Ela permite formas como você, dependendo da situação, que é marcado como informal, mas em certas situações de mais formalidade pode ser usado. Então, a linguagem coloquial, ela vai começar a agregar essas características da oralidade que a gente viu na aula passada. O terceiro nível de oralidade, que já caminha para o informal, é a linguagem casual. E ela vai vir em conversas que são descontraídas, conversas com amigos, conversas com pessoas com quem a gente convive, eventualmente colegas de escola. E ela vai ser caracterizada pelo uso de gírias, pela omissão de certas palavras. Então ela já vai caminhar para uma linguagem mais informal, menos comprometida com a linguagem padrão ou com a fala culta. E aí a gente vê o próximo nível de formalidade, o grau de formalidade no próximo quadro. Bem, retomando, o quarto e último grau de formalidade, que é mais próximo da linguagem informal, é a linguagem informal propriamente dita, que é a própria das conversas com familiares e amigos íntimos, situações de mais intimidade, que precisa de menos controle. Então, nessas situações é comum que a gente encontre gírias, formas abreviadas, sentenças fragmentadas, são próprias mesmo mais próximas da oralidade, mas tem muitas características escritas, como o uso de abreviações, tipo VC, que a gente usa em aplicativos de mensagens quando a gente está conversando com amigos muito próximos ou familiares, que não seriam, por exemplo, próprias para uma conversa com uma pessoa como um diretor de escola ou um político com quem a gente quer se comunicar para demandar alguma coisa. Então, eis os 4 graus de formalidade: formal, coloquial, casual e informal. E o formal, ele é o mais próximo do formal, o mais informal, o menos próximo do formal, com esses graus intermediários. Então, vejam, existe um espectro de formalidade. A gente pode ter linguagens mais formais,
que vão caminhando gradualmente para as linguagens mais informais. E aí, nesse caso, é importante a gente marcar que aqui a gente está falando sobre formalidade e não sobre língua escrita ou língua oral. Porque, apesar do formal ser muito mais próprio da escrita, tanto coloquial, quanto casual, quanto informal, podem ser usadas na linguagem escrita ou na linguagem oral. A formalidade e a oralidade ou escrita, elas não necessariamente coincidem. Isso é importante registrar. Então, a gente pode ter fala casual, pode ter escrita casual, pode ter fala informal, escrita informal. A exceção do formal, que de forma geral é mais próprio da escrita ou de textos escritos lidos. E aí, para a gente encerrar, a gente tem um conceito muito importante para discutir, que é o monitoramento. O monitoramento é o grau de atenção que a gente dedica para o nosso discurso. Então, por exemplo, quando a gente está apresentando um trabalho ou uma comunicação, é claro que a gente vai ter muito mais controle e prestar muita atenção sobre a forma como a gente se comunica. Porém, quando a gente está numa situação mais cotidiana, mais corriqueira, como comprando pão na padaria, enfim, situações do dia a dia, conversando com amigos, a gente vai ter menos controle, a gente vai prestar menos atenção. Então, a gente vai monitorar menos a nossa fala. Então, é comum que a gente aumente o grau de monitoramento para linguagens mais formais e diminua para linguagens mais informais. Então, monitoramento é um conceito importante para pensar sobre o assunto. E, para a gente encerrar para a discussão, a diferença entre a linguagem padrão e a linguagem culta. Bem, a linguagem padrão, como eu tinha dito anteriormente, ela é inspirada em modelos literários, então ela é importada da escrita. E ela é uma linguagem idealizada pelos gramáticos. Eles compõem essa linguagem com base em textos que eles leem ou que eles acham que é mais bonito ou mais conveniente ou que gera mais estilo para os textos. Isso é muito diferente da linguagem culta. A linguagem culta, ela existe na fala das pessoas. Existe um recorte social a partir da qual se extrai a fala culta. Por exemplo, quando a gente pensa sobre concordância, a gente pensa que a gente concorda os com meninos e usa as duas formas no plural, os meninos. Isso é executado 100% das vezes quando a gente pensa sobre a linguagem padrão. Mas quando a gente pensa sobre a linguagem culta, que existe de fato na fala das pessoas, isso ocorre em aproximadamente 70% dos casos. Então, 70% dos casos a gente vê concordância, mas outros não vê. Existe uma variação, existe uma variedade. E aí, a gente deixa para tratar na aula de quando a gente vai começar a falar sobre variação. Por hoje, é só.